Olá pessoal, eu sou Marco do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas e eu escolhi para nós refletirmos durante esses poucos minutos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, quando Jesus diz assim: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás em profundidade para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que seria essa trave? O que seria esse argueiro? Essa trave que estaria, segundo esse comentário de Jesus, no nosso olho, está obstaculizando a nossa visão em relação ao nosso irmão. Então, a gente vê nele os defeitos dele e do alto do nosso orgulho, nós nos consideramos superiores a ele, não consideramos que nós podemos ter, ou muitas vezes temos, os mesmos defeitos que nós estamos apontando nele e nos consideramos no direito de criticá-lo, de julgá-lo e de condená-lo. Esse proceder é muito cristalizado no comportamento, no nosso comportamento, no comportamento do homem da atualidade. Nós não temos o olhar educado para observar as qualidades e as conquistas já realizadas dos nossos companheiros de existência. Ao contrário, nós vemos muito claramente as limitações, ainda as imperfeições de todos aqueles que convivem conosco, os mais próximos e os não tão próximos. Mas a crítica e o olhar negativo, aquele olhar deseducado, aquele olhar que no dito de Jesus tem uma trave impedindo a profundidade de visão, é representado por essa falta de capacidade nossa em perceber as qualidades e perceber e julgar e condenar os defeitos. Emmanuel nos coloca no livro Ação e Caminho que todos nós somos espelhos mentais uns dos outros. E ele diz assim: acende a luz da alegria no próprio olhar e traçarás sorrisos no semblante dos companheiros, que então se mostram estimulados a servir e a vencer as mais graves crises. Isso que Emmanuel nos coloca me parece um convite à caridade da valorização do outro. Ao contrário de termos uma trave no nosso olho, nos impedindo de ver as qualidades que os nossos irmãos já tenham conquistado, se nós procurarmos vencer essa limitação representada pela trave, pela viga da passagem do Evangelho, e procurarmos vislumbrar nos nossos irmãos as qualidades que eles já tenham, se conseguirmos essa façanha e conseguirmos, além disso, elogiá-los pelas conquistas, reconhecê-los já com algumas qualidades que podem ser elogiadas, que podem ser exaltadas. Não estou falando de bajulação, estou dizendo de uma apreciação sincera. Se nós formos capazes de fazer isso, nós estaremos realizando uma caridade, porque na nossa vida de espíritos imperfeitos, no mundo de provas, não é interessante que nós tenhamos alguém que nos faça uma apreciação sincera em relação às poucas conquistas que nós já tenhamos? Não é? Então, um elogio sincero não é uma caridade que nós podemos fazer em relação aos outros? Quando nós procuramos ver o positivo do outro, nós não estamos vencendo essa viga, essa trave que, como Jesus disse, nos tira a capacidade de ver em profundidade o coração dos nossos irmãos? Então, essa passagem completada por esse dito de Emmanuel nos convida a reeducarmos o nosso olhar, a
colocar em nós o desejo de ver o positivo e tirar do nosso olho a trave, que é o vício, a cristalização que nós temos em exaltar o negativo do outro. Começar a ter um comportamento e uma visão positiva para que nós passemos a ver no outro o positivo nosso refletido nele então. E assim, criando um ciclo virtuoso de observação do positivo, de valorização do positivo e de educação do nosso olhar, nós então estaremos evitando essa trave e essa limitação de visão representada nessa fala de Jesus. Muito obrigado, que Jesus esteja em nossos corações. Até a próxima.